Olá, meus amados, graça e paz, louvado seja Deus nesse dia. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós seguimos juntos aqui pelo livro de 2 Reis, dos capítulos 20 a 22. Que Deus te abençoe e que a leitura de hoje seja um encontro com Deus, onde o Senhor venha se revelar, porque Ele é um Deus que responde, que cura, que corrige e que nos chama de volta. E a história hoje começa com Ezequias, aquele rei que começou com Deus, muito parecido com Davi, não só em atitudes, mas na forma de se colocar diante do Senhor. Alguém que sabia abrir o coração, que não escondia o que sentia e que se derramava de verdade diante de Deus. Mas agora o cenário muda. Não é guerra do lado de fora, é algo dentro. Ezequias adoece gravemente e o profeta Isaías chega com uma palavra muito direta, sem rodeios. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Imagina o peso desse momento. Mas Ezequias ele não se endurece. Ele vira o rosto para a parede como quem se retira de tudo ao redor e ali ele ora, ele chora, ele se derrama. As palavras até podem ter sido poucas, mas o coração dele estava inteiro naquele momento, quebrantado. A ameaça da morte leva esse rei a um nível ainda mais profundo de quebrantamento. Era um desespero santo, uma entrega real. E ninguém chora sozinho diante de Deus. Então o Senhor diz que viu as lágrimas de Ezequias e antes mesmo de Isaías sair do pátio, Deus muda a história. Isaías volta. O clamor de Ezequias encontra a resposta imediata. Eu ouvi, eu vi e eu te curarei. Então Ezequias recebe mais 15 anos de vida. Deus responde, Deus se envolve, Deus se importa e ainda dá um sinal. A sombra volta, o tempo recua, como se o relógio se rendesse à vontade de Deus, como se ele estivesse dizendo, sou eu que sustento até o tempo. Então Ezequias é curado, mas a história dele não termina na cura. Logo depois chegam mensageiros da Babilônia, trazem presentes, reconhecimento e honra, e Ezequias se alegra. Mas algo muito sutil acontece. Ele começa a mostrar tudo. Ele mostra os tesouros, o ouro, a prata, as armas, tudo que tinha. Nada fica guardado. E aquilo revela algo dentro dele. E Isaías pergunta, o que eles viram? E ele responde, Ezequias responde, viram tudo. E então vem a palavra. Tudo aquilo seria levado um dia. Seus descendentes seriam levados para a Babilônia. E a resposta de Ezequias pesa. Ele aceita, mas de forma muito pessoal, quase distante, como se dissesse, pelo menos não será nos meus dias. É como se o coração que antes confiava tanto, agora estivesse distraído e confiando em si mesmo. E assim, Ezequias termina sua história com um coração que confiou, mas que também precisou ser ajustado. Depois dele surge Manassés. E o contraste aqui é muito forte. Difícil até entender como alguém que cresceu vendo tudo que Ezequias viveu escolheu um caminho tão diferente. Mas Manassés não apenas se afasta, ele abraça o erro. Ele reconstrói altares, ele levanta ídolos, traz de volta práticas pagãs, coloca altares dentro do templo, pratica feitiçaria, consulta espíritos e derrama sangue inocente, e em grande quantidade. E a cidade se enche disso. Ele não foi levado, ele foi ativo, seguindo o mesmo caminho de Acabe, e se tornou de certa forma o Acabe de Judá. E o mais forte aqui, gente, o povo tinha escolha, mas escolheu não ouvir o Senhor. Mesmo depois de tudo, depois de Manassés, vem Amon e ele continua ali no mesmo caminho. Não se humilha, não muda. E o seu reinado é curto e termina como começou. Distante, seus próprios servos conspiram e o matam. Mas então, no meio de tanta escuridão, Deus levanta um recomeço.
Josias. Josias, com apenas 8 anos, é o contraste que volta a aparecer. Assim como Manassés foi o oposto de Ezequias, Josias é o oposto de seu pai e de seu avô. E isso é um mistério que toca fundo a gente. Como alguém que cresce em um ambiente tão corrompido, ainda assim escolhe outro caminho. Talvez pela influência da mãe, talvez por sementes escondidas, talvez pelo agir direto de Deus, não sabemos. Mas o fato é que Josias não segue o padrão ao redor. A sua referência espiritual se aproxima de Davi, não da sua própria casa. E ele começa a andar com Deus. No 18º ano do seu reinado, ele decide restaurar o templo. Mais uma vez a casa de Deus sendo levantada. O povo traz ofertas, a obra começa e durante essa restauração, algo é encontrado. O livro da lei, a palavra, aquela que estava perdida e esquecida, como se tivesse sido deixado de lado por gerações. E quando leem diante do rei, Josias ouve e aquilo entra no coração dele. Ele rasga suas vestes, não como um gesto externo, mas como um reflexo de um coração quebrantado, porque ele entende o quanto estavam distantes de Deus. Queridos, quando a palavra encontra um coração sensível, ela não passa, ela transforma. E Josias não ignora isso. Josias, ele quer resposta. Ele quer uma direção, ele quer saber o que Deus está dizendo. Então envia líderes, príncipes, homens importantes, e eles vão até uma mulher chamada Hulda. E isso é tão lindo. Esse texto mostra, de uma forma tão emocionante, que naquele momento não havia grandes vozes reconhecidas. Isaías já tinha partido, Jeremias ainda surgiria, e Deus, no meio daquela nação, levanta uma mulher para trazer a sua voz com clareza. Hulda confirma tudo o que estava escrito, mas também entrega algo pessoal, que o juízo viria sobre o povo. Mas não nos dias de Josias, porque o coração dele era terno, porque ele se quebrantou, porque ele ouviu. E Deus viu isso. Deus honra um coração sensível. Deus responde a quem se rende. E no meio de tudo isso, Jesus vai sendo revelado no Deus que ouve o clamor de Ezequias, no Deus que corrige quando o coração se distrai, no Deus que permite consequências, mas também levanta recomeços, no Deus que encontra um Josias e reacende o coração de um povo, porque desde o começo tudo aponta para ele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E mais uma vez que essa leitura seja aí um encontro com Deus e que Ele nos dê aí um coração sensível, quebrantado, disposto a ouvir e firmes para permanecer nele. Um grande abraço, até amanhã.